Olá, companheiros, queridos amigos. Mais um dia em que agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos permite esse encontro, envoltos em vibrações de muita paz, proteção e harmonia. Hoje trazemos junto à nossa playlist do livro Pão Nosso mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, de número 33, que tem como título Trabalhemos Também. E nos fala de uma passagem de Atos 14, capítulo, versículo 15, e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todo devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. É uma lição que nos faz refletir os nossos comportamentos junto com todos estes valorosos instrutores do cristianismo, né? Mas vamos tentar entender o que aconteceu aqui nessa passagem de Atos, onde Paulo e Barnabé se encontravam na cidade de Listra e Derbe. E ali em Listra vivia um homem tolhido dos pés, paralítico desde a nascença, era incapaz de andar. Ouviu a pregação de Paulo, este o encarou fixamente, vendo que tinha fé na possibilidade da cura, ordenou-lhe em voz alta:
levanta-te direito sobre os teus pés. Ergueu-se ele de um salto e pôs-se a caminhar. Quando as turbas, a multidão, viram o que Paulo acabava de fazer, bradaram em língua liacônica: são deuses que em forma humana baixaram a nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele que manejava o verbo. O sacerdote de Júpiter, à entrada da cidade, apareceu às portas com touros e grinaldas, a fim de oferecer sacrifícios juntamente com o povo. Logo que os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram as suas vestes, precipitando-se ao meio do povo e bradaram: que estáis a fazer, ó homens? Também nós somos homens frágeis como vós. Viemos trazer-vos a boa nova para que destes ídolos vãos vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele existe. Nos séculos passados, permitiu ele a todos os povos que trilhassem os seus caminhos. Não deixou, todavia, de dar testemunho de si, dispensando benefícios, mandando-vos chuvas das alturas dos céus, concedendo estações de fertilidade, dando alimento, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Com essas palavras, conseguiram a custo persuadir o povo a que não lhes oferecesse sacrifício. Ou seja, mais uma vez, a ideia de ter aquele aprendiz do Evangelho, aquele esforçado em falar de Jesus como um Deus que necessita de um sacrifício, e a ideia desse sacrifício ser agradável a um Deus, este irá produzir benefícios. E quando não atendido esse Deus, criará problemas para aquela população. É uma ideia que se vinha desde sempre, tentando destruir com essa ignorância. Nós vamos ver desde o momento de Moisés. Moisés já falava na questão daqueles que ofertaram lá o bezerro de ouro. Então, a ideia do povo judeu já traz para todos nós a ideia do monoteísmo. Eles já não eram politeístas. Isso é muito importante, concentrarmos a ideia de um único Deus. Isso é o desenvolvimento, o progresso do pensamento humano. E ele fala aqui, Emmanuel nos lembra que os missionários da revelação não possuem privilégio, mas o testemunho pessoal no serviço. Porque a marca do Cristo é a marca do serviço, marca do sacrifício pessoal, da renúncia. E não tem prerrogativa especial para ninguém. Apenas os esforços deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Eles aprendem e aplicam. Não apenas aprender e se transformarem ali, num inchados com um grande conhecimento do Evangelho, mas de aplicar aquilo no dia a dia. Então eles não poderiam permitir, naquele momento, que nem Paulo nem Barnabé que fossem tidos como deuses, merecedores de sacrifícios. No momento ele terminou ali, o tempo todo que Jesus não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos. Em momento nenhum essa hierarquia de devoção. Nós temos que vencer essas ideias tão ultrapassadas já de outras reencarnações. É difícil, não é? Os altares sendo ali hierarquicamente colocado com os santos. Ele criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos que estão sedentos de luz, de amor, de verdade. O que no Evangelho, então, Emmanuel nos fala aqui?
Madalena era uma criatura que vivia de dolorosos enganos. Ela não era um anjo, não era um espírito já com as suas conquistas. Foi por muito esforço, por muito sacrifício, primeiro para ser aceita entre os discípulos, porque ela era primeiro que ela era uma mulher. Ela era tida como uma mulher de má vida. Jesus não tinha o menor preconceito, ele conviveu com todos. Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes. Madalena era uma sedenta de amor. E ela aprendeu a amar. E a gente vai ver ela renovada no caminho redentor. É uma história lindíssima dessa alma. O esforço que ela deve ter feito numa mesma reencarnação é dela mesma, é um esforço. A gente vai ver ali o esforço da renovação do caminho. Nós vamos ver Saulo sendo perseguindo e depois sendo um convertido, não foi assim? Como arauto da Boa Nova. Saulo é o apóstolo dos gentios, dos mais simples. O que ele teve que passar de açoite, pedrada, prisão, abandono, calúnias. Ele teve que recompor o seu caminho com a lei. Nós vamos ver ali Pedro negando Jesus, que ele conviveu o tempo todo com Cristo e negou Jesus. E depois ele se torna, conduzido ali a a glória espiritual. Nós vamos ver Marcos, tão hesitante, transformado num evangelista. Ou seja, não temos realmente... Jesus não buscou ali anjos, porque não tem no planeta Terra. Ele buscou, soube reconhecer espíritos de boa vontade. Ofereceu a todos, como oferece até hoje, que cresçam para Deus, através das suas lições, mas com esforço. Então, e ele aqui, Emmanuel, nos fala que o mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam. Ficam paralisados, olhando para os mestres, esquecidos, que os mestres nos ensinam, mas que ninguém poderá fazer as nossas provas. Ninguém caminhará no mundo por nós. Cada um que pega a sua cruz, e a gente precisa seguir o Cristo. Então, todos nós temos direito ao quinhão divino, ao quinhão hereditário, a buscar a nossa parte com o Pai. Cabe levantarmos e nos colocarmos nessa condição. Precisamos, sim, termos respeito por todos estes que nos antecederam, tanto almas ilustres conhecidas como as desconhecidas, que foram verdadeiros espíritos que souberam lutar dentro de si com as suas imperfeições e se colocarem à disposição de servir ao Cristo. Ao nome de Jesus, junto com o outro do caminho. Seja quem ele for o outro. Merece todo o nosso respeito. Tem sobre nós autoridade moral, mas nenhum desses espíritos querem ser bajulados ou que se ofereça para eles algum tipo de sacrifício material. Nenhum desses espíritos. O que um mestre espiritual como estes
que já se encontram elevados, querem nos influenciar cada vez mais a caminhar com Jesus, querem ver a nossa disposição no bem, querem observar que as suas lições nos são exemplos para dizermos assim: ele também, como eu, era um caído, tinha dificuldades e conseguiu se levantar, conseguiu se regenerar. Se ele pôde, eu também posso. Por que não? Mas não nos cabe, de maneira nenhuma, edificar a nossa fé na vida do outro, na conquista do outro. Porque não iremos conseguir caminhar pelo contato físico. Nós servirmos a Cristo, e todos esses são instrutores para nos lembrarmos o quanto somos capazes, quando observamos esses exemplos e buscamos dentro de nós a força, a coragem de abandonar antigos hábitos e olharmos para Jesus e realmente acordar e falar: Senhor, e o que tu esperas de mim no dia de hoje? De pouquinho em pouquinho nós iremos conseguir. Que dessa maneira, então, Jesus abençoe os nossos corações, com votos de renovação, com votos de trabalho para todos nós, que possamos levantar e dizer: presente, Senhor, eu também preciso me trabalhar e trabalhar em seu nome. Muita paz a todos.